gente! Voltamos! Mulherada reunida nesse bate-papo chamado Marketing Digital por Elas. Hoje é o terceiro episódio dessa conversa sobre todas as etapas do inbound marketing. E hoje a gente vai falar sobre a etapa de conversão. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero saber, Nath, como que tá aí nas Minas Gerais? Tudo sob controle, Carol, tudo tranquilo. Que bom, se tá sob controle, tá tudo maravilhoso. Muito trabalho e vamos que vamos, é isso aí. Isso aí. Cata, e a terra do tio Sam, como é que tá? Tudo bem por aqui também, muita correria, mas vamos que vamos, tá tudo ótimo. Tudo sob controle também. Yes. E aí nas Curitas? Aqui nas Curitas tá tudo bem. Agora a gente está com um tempinho de chuva, estamos precisando de chuva nessa terra aqui, que até racionamento de água a gente tem que fazer no meio da pandemia. Então não está sendo uma experiência muito legal. Mas que bom, tem chuva agora. Então tá tudo ótimo. Bom, pessoal, como eu falei, é o terceiro episódio. Se você ainda não assistiu os outros dois anteriores, separa um tempinho aí para conferir e entrar nesse bate-papo aqui com a gente. Então, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre conversão e a minha primeira pergunta é para Cata. Cata, que diabos é conversão? Vamos lá. Primeiro, recapitulando, né, para quem acabou não assistindo, né, com o inbound marketing, você atrai e educa os potenciais clientes com conteúdo relevante. É tipo uma prospecção, digamos que passiva, né? E elas têm 4 etapas. Então, você tem a atração, a conversão, que é o que a gente vai estar falando hoje, né? Etapa 2, relacionamento e vendas. Então, vamos falar da segunda etapa, de um processo de 4, né? Então, conversão é quando você faz a primeira, digamos, venda ou troca, né? Do visitante que está vindo no teu website ou em algum canal seu e você converte ele num lead. Então, você pega o visitante, converte ele no lead e ele é um lead quando ele voluntariamente aceita, né, e fornece dados pessoais dele para que você como empresário, né, consiga comunicar com ele. Então, assim, é engraçado porque eu morando aqui fora, e a própria palavra conversão no marketing, né? Ela é usada em diferentes meios, em diferentes contextos, e a maioria deles é quando uma meta é atingida. Então, para o inbound marketing, a conversão é quando você adquire um lead, né? Quando você consegue essa informação e você meio que traz essa pessoa que você não sabe muito quem é e ele se apresenta com você com nome, e-mail, telefone, informações, para que te dê a permissão de você abrir essa comunicação e ir para a terceira etapa, que é o relacionamento. Legal. A gente pode entender que lead é um contato? É um potencial negócio? Sim. Então, o lead, o que acontece? Eu não vou sair distribuindo a minha informação para qualquer um, correto? Então, assim, não é necessariamente um contato, mas ao um visitante dividir o contato dele, dados pessoais dele, como nome, telefone, e-mail, ele demonstra o interesse que ele tem em você, ou na sua solução, no seu produto ou no seu serviço. Então, assim, a grosso modo, você pode dizer sim que é um contato, sabe, entendendo que esse contato é de alguém interessado em fazer futuramente, possivelmente, um negócio ou aprender de você, né? Eu vejo que tem muitos, né, principalmente no inbound marketing, que é de você fornecer conteúdos relevantes. Às vezes, eu dou a minha informação porque o conteúdo ele é tão interessante que essa troca é uma troca justa. Então, e aí vai para a etapa 3 e, eventualmente, sim, pode vir a ser um negócio. Mas, de novo, né, é um processo, e falando de conversão, a etapa no inbound marketing de conversão é fazer com que
uma pessoa qualquer se demonstra interessada no que você está oferecendo. E você sabe que ele está interessada pelo fato dele fornecer informações pessoais deles para você, te dando a permissão de contactar. Faz sentido? Faz todo sentido, né? E eu entendo que é mais uma fileira de tijolos que a gente coloca aí nessa construção de relacionamento com potenciais clientes, né? Uhum. Nath, qual que é a importância dessa etapa? Então, Carol, como a Cata já falou, essa questão de a etapa de conversão antecede a etapa de relacionamento, a importância é exatamente essa. Sem a conversão, a gente não sabe quem está visitando o nosso site, por exemplo. Dentro do inbound marketing, muitas vezes, dentro do marketing digital, as pessoas vêm procurar uma agência ou alguém que trabalhe, né, um freelancer que trabalhe com marketing digital, sempre com foco em atração. Eu preciso de mais visitante, eu preciso de mais seguidor, mas essas pessoas, elas não compram o teu produto, a não ser que você consiga converter esses visitantes em lead. Aí esse lead que vem com o contato, com o e-mail, com o nome, com o telefone, o que mais você quiser perguntar, e for útil, né, perguntar, ele se transforma em um lead e você começa a se relacionar com ele, como a Cata falou super bem, né? Ele dá a permissão para que você abra um diálogo com ele. E no marketing digital, sem relacionamento, você não chega no final da jornada de compra, né? Então, atração, a gente faz de tudo para atrair o máximo dentro do inbound, atrair o máximo de visitantes para o site, converte esses leads. E aí passa para segunda etapa, terceira etapa, que é de relacionamento. E quais que são as técnicas, dicas, macetes, Nath, para aumentar essa taxa de conversão? Então, é fundamental conteúdo relevante, que tenha qualidade, que seja relevante para aquele potencial cliente. Você não quer atrair quem não está interessado no teu negócio. O exemplo, no caso da Make It, a gente trabalha com foco em educação. Então, não me interessa atrair quem quer aprender sobre marketing digital. Esse não é o meu público hoje, né? No caso da Make It. A Cata, ela não tem um nicho, por exemplo, que ela atua naquele segmento, mas ela tem outros objetivos, então ela quer atrair pessoas que podem, por exemplo, pagar pelo pacote que ela está entregando, sabe? Então, para você aumentar a taxa de conversão, você tem que criar o conteúdo que faça com que aquela pessoa que você quer que seja seu cliente tenha interesse. Somente isso, assim, o conteúdo só assim. Tenha relação com aquele lead, com aquele seu futuro cliente. Além de conteúdo relevante, para aumentar a taxa de conversão, é muito importante que uma landing page não te distraia. Quando você encaminha alguém, né? Porque como é que acontece a conversão? Você entrega um conteúdo relevante, um e-book, um infográfico, um vídeo, o que for, em troca de um contato, né? Dos contatos, dos dados pessoais desse potencial cliente seu. Só que na landing page, que é a página de aterrissagem, normalmente a gente tem a nossa oferta e a gente tem um formulário com as perguntas que a gente quer perguntar para aquela pessoa. Se a gente tiver mais informações, a pessoa pode dar uma navegada e não converter. Então a gente perdeu. Então, quer aumentar a taxa de conversão? Não distraia o seu lead na sua página de conversão, que é a landing page. Teste AB. É comprovado que um botão com cores quentes, vermelha, por exemplo, converte mais do que uma cor fria. Então, às vezes faz sentido para o teu negócio ou não faz, você tem que testar. Né? A gente sempre fala que no marketing digital é super importante testar, testar e testar. A quantidade de perguntas que você faz no seu formulário. Você precisa do telefone do seu lead agora? Você pediu o telefone dele. O e-mail é sempre importante, dentro do inbound marketing, o seu principal canal de relacionamento vai ser o e-mail. Então, às vezes, você não precisa perguntar o telefone dele quando ele ainda está no início da jornada de compra. Você está oferecendo, por exemplo, um e-book super básico sobre o que é inbound marketing. Você não precisa fazer a pergunta do telefone. Às vezes, se você fizer a pergunta, ele vai falar assim, não, essa pessoa vai me ligar, eu não quero. Então, você não pergunta isso. Mas você pergunta o e-mail, porque você vai mandar o e-book por e-mail, entendeu?
Que mais? Tom de voz, linguagem, tem que estar de acordo com aquele seu potencial cliente. Gatilhos mentais, por exemplo, de escassez. Nós vamos ter, esse produto só vai ficar disponível aqui até o final do mês. A pessoa já quer baixar. Ou de prova, né? Por exemplo, ali a gente oferece um material rico, um e-book, né? A gente fala muito de e-book porque é o principal, mas pode ser qualquer planilha, template, infográfico, vídeo, podcast, o que for. E aí você deixa um depoimento de alguém que já é seu cliente, então é uma prova, né? Uma prova social, de que tem mais gente que já conhece seu produto, então te dá autoridade. Então tem N estratégias e táticas para você aumentar a taxa de conversão. E é super importante acompanhar, né, essa métrica. Que legal, Nath. Contribuindo aqui um pouquinho para o que a Nath falou, é muito engraçada porque trabalhando, né, no mundo de agência e tendo a minha, você vê que certas agências falam, vamos sortear, por que você, né, empresário, não sorteia um iPad? Né, para você pegar, é uma conversão, talvez a taxa da alta, né, porque quem não quer ganhar um iPad, mas isso não funciona, porque, né, que nem a Nath falou, você volta a conversão, ela é um processo, uma etapa de um goal maior, que é fazer a venda, adquirir um cliente pagante. Então, assim, todos esses processos, né, marketing, message, mídia, ela tem que estar sempre voltando para o teu cliente ideal. Então, sempre o que você for fazer em marketing, né, e para aumentar a taxa de conversão não é diferente, é você sempre trabalhar e falar e criar conteúdos para essa pessoa em si. Então é engraçado porque, né, essas coisas de sorteios é uma maneira de você, né, conseguir contato de pessoas? Mas esses contatos são o seu cliente? Vão poder, né, pagar ou convertê-lo, né? Não. Então acho que a Nath falou bem deu um panorama muito bacana, realmente, né, do que se fazer para aumentar a taxa de conversão, e ela realmente começou falando de tudo que você fizer em marketing, pensar no seu cliente ideal. Então, o que eu ia comentar é que você aí que está assistindo a gente, talvez você não seja um especialista ou tão entendido em marketing digital como eu, confesso, porque eu venho muito mais da área da comunicação, do branding, mas é super legal ouvir vocês falando, porque o que eu vejo por mais sofisticada que as estratégias técnicas e tecnologias fiquem a favor da comunicação e do marketing, como que a gente sempre volta lá para as bases da comunicação, que é conhecer muito bem o seu propósito de existência da empresa, saber muito bem quem é o seu público-alvo, quem é o seu público de interesse, como você conversa com o seu público de interesse, quais são as suas metas e objetivos comerciais e institucionais. Então, é muito legal ver como que tudo isso caminha junto, né? E como cada vez mais comunicação e marketing perdem os seus limites e vão cada vez mais andando juntas, né? Então, é super legal ver isso. Eu só queria pontuar esse pensamento aqui que veio. Agora, Cata, vocês estavam falando aí sobre os dados pessoais, e eu já vou voltar com uma pergunta um pouquinho mais capciosa sobre isso, mas vocês falaram de nome, e-mail, né, de repente data de nascimento, não sei. Quais outros dados pessoais são importantes você coletar nesse momento ali de preencher um formulário, coisas assim? Eu acho que a Nath já né, deu uma pincelada, e que uma coisa é certa, quanto mais perguntas você colocar, principalmente nesse primeiro contato, menor vai ser a sua taxa de conversão, né? Então ninguém chega lá, ai meu Deus do céu, vou ter que dar, ou eu não quero dar meu telefone porque eu não quero ninguém me ligando, mas assim, o que é principal nessa primeira etapa é ter algum tipo de informação que você possa se comunicar com o cliente.
Então, como a Nath bem falou, o e-mail, né, é o principal deles, seguido, né, hoje em dia com tecnologia, o telefone celular, né, através de text message, mas e saber o nome, né, porque é uma coisa, se você está andando na rua e alguém fala, ei, ei, você vai olhar? Pode até olhar, ei, Natália, ei, Carol, ei, Cata, opa, a pessoa me conhece, né? Então não é muito diferente, né? Então o nome é algo importante, mas e um meio de comunicação. E os formulários ela variam de indústria para indústria, né? E do tipo de informação que você precisa para realmente entender o seu cliente melhor. Então, o que é muito comum no marketing é que eles chamam de double opt-in. Então, primeiro a pessoa ela te dá o básico da informação, ela confirma, né, a subscription, a permissão dela, sim, fui eu que me cadastrei lá, e aí de lá você pode continuar elaborando e fazendo mais perguntas, e até mesmo no corpo do e-mail. Então, hoje em dia, os e-mails, né, os softwares, eles estão ficando muito mais robustos. Então, se eu tenho o seu e-mail, eu posso perguntar, oi, tudo bom? Obrigada por ter, né, entrado em comunicação conosco. Você quer saber mais sobre venda ou sobre suporte? Então, você tem 2 botões. Se a pessoa colocar suporte, eu vou automaticamente tag essa pessoa e aí dali eu posso ir elaborando. Então, assim, o que a gente entende de formulário, né, nessa parte de conversão, a gente só realmente precisa, teoricamente, de uma maneira para se comunicar com ela. E dali a gente pode usar e-mail, text message, para continuar fazendo com que ela responda e te dê essas outras informações que são relevantes para a sua indústria ou seu negócio. Posso falar também? Deve, estamos aqui para isso. Deixa eu levantar minha mão. Então, exatamente isso que a Cata falou é super importante, ela já tinha citado antes, a questão de você definir muito bem quem tem o perfil de cliente ideal, né? Quando você define o seu ICP, você já coloca tudo que é importante para você. Por exemplo, para mim, importa se o meu cliente é homem ou mulher? Não. Então, eu não vou perguntar sexo ou gênero para ele. Não preciso perguntar isso. É uma informação que não é relevante para mim. Idade não é relevante para mim. Segmento, para mim é relevante. Para Cata, talvez nem tanto. Para mim, make it. Para Flow, talvez nem tanto. Para mim, assim, não colocou educação, não vou atender. Então, eu não posso. Agência, tá, gente? Eu, Natália, atendo, converso. Mas a agência não tem o perfil de cliente ideal nosso. Então, são essas informações que você tem que ter muito claras. No final das contas, vamos supor que eu tenha chegado no número de 8 informações super importantes, que eu preciso saber se o lead ele tem todas essas para ser considerado um lead qualificado, que é uma coisa que nós vamos falar na próxima etapa. Como é que eu pergunto isso tudo? Uma sugestão foi que a Cata deu, manda um e-mail ou continua a comunicação em outro canal, ou existem também, depende do software que você utiliza, mas, por exemplo, a gente usa o RD Station e lá a gente usa o formulário inteligente. A gente coloca as 8 perguntas, vamos supor, que eu preciso para conhecer quem é o meu cliente ideal, e só que ele teria que converter 2, 3 vezes nesse mesmo formulário para a gente pegar todas as informações. A única informação que se repete é o e-mail. Então, ele automaticamente, eu mandei um e-book para ele foi lá e preencheu 3 informações, por exemplo, nome, e-mail e segmento. No segundo momento, aí ele vai receber um e-mail com esse e-book, por exemplo, que é Inbound Marketing. Aí eu falo, você se interessa por esse assunto? Que tal entender um pouquinho mais sobre métricas de marketing digital? Se ele se interessa, no próximo momento ele vai baixar esse outro material, aí as perguntas vão ser e-mail, que sempre tem, assim, dentro das landing pages é fundamental, mas eu já perguntei para ele o nome e o segmento, agora eu posso perguntar quantos funcionários ele tem e qual é o cargo dele na empresa. Quando ele me responde a todas as informações que eu preciso, ele se torna um lead qualificado, e aí a gente entra na relacionamento. É uma forma também de ir qualificando, né, de perguntando todas as informações.
Mas é o que a Cata falou, varia muito de indústria para indústria, segmento para segmento, e é proporcional. Como ela disse, quanto mais perguntas, menor a taxa de conversão. E uma coisa interessante, né, Nath, que você comentou, Tá travada para mim, não sei se para Carol também. Também? Tá travada. Vocês estão me escutando? Escutando Sim. Bem. Então tá. Pode Eu tô com a boca aberta? Vamos lá. Não, você tá bem. Tô bem a fita? Então tá bom. Você tá bem, continua aí que a gente não vai nem cortar essa parte. Vai lá. Não. Aí, vamos mandar do jeito que tá. Que às vezes a gente frisa meio, né, torta. Não, deu freeze, ok. Tá Eu achei que você linda. super concentrada. Prestando atenção em você, aprendendo com você, Nath. Vice-versa. Mas fala, que a gente está te ouvindo bem e dá para continuar. Show. Então, na verdade, uma coisa muito pertinente que você falou é com relação à inteligência que hoje em dia os softwares que a gente usa de CRM, de Customer Relationship Management, estão evoluindo de uma maneira tal que realmente faz esse processo muito mais fácil do que parece, né? Então, sem dúvida alguma, é muito interessante usar e como você falou, por exemplo, quantas Catarinas tem no mundo? Então, assim, o fato de você ter 3 formulários diferentes e independente, eles sempre pegam pelo e-mail, porque o e-mail é um e-mail único. Eu não tenho o meu e-mail catarinamonier@gmail.com, não tenho 2 dele, só tenho só um. Então, por isso que nessa parte de CRM, a gente sempre pega o cliente pelo e-mail, né? Ou pelo telefone, porque são duas informações que não vão estar duplicadas. O meu nome, eu posso ter vários dele, né? Ou se eu morar num apartamento, tem vários endereços, né, de diferentes apartamentos. Então é só isso que você fez a menção, é que é bem interessante, né, ver como que o e-mail, como uma informação única de alguém, é a referência nessa parte digital. Né? É isso. Cata, esse teu comentário já me deu o gancho para essa pergunta mais capciosa que eu comentei. Em 2017, eu passei um tempo trabalhando na Suécia e eu participei de algumas discussões sobre o projeto em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. E havia uma preocupação imensa. A lei entrou em vigor na Suécia, se não me engano, em 2018. Aqui no Brasil, no ano passado, em 2020, e é uma lei que regulamenta o processamento, o uso de informações pessoais, né? E aqui a gente está falando de informações pessoais, por mais que sejam simples, nome, e-mail, né? E algumas outras informações, cargo, empresa que trabalha. Não sei como que está essa lei nos Estados Unidos. Então, eu queria ouvir de você se mudou alguma coisa para você, para a tua empresa, e Nath, você aqui como uma empresa brasileira, se isso também mudou alguma coisa nos teus processos internos. Sim, mudou e é um assunto, né, super relevante. Primeira coisa que eu tenho que falar, que a gente tem que rever, é que a gente pede um formulário com informações simples. Na verdade, elas não são tão simples. Como assim? Eu tenho o meu e-mail, eu não dou o meu e-mail para ninguém. Imagina o quanto private, né? Alguém acessar o seu e-mail, a sua caixa, você daria a sua caixa, o seu acesso para qualquer um, para poder ver teu e-mail, com conta bancária, com e-mail da mãe, do namorado, dos amigos. Então, na verdade, o e-mail parece que é simples, mas na verdade, né, o fato de você pensar que alguém pode acessar o teu Gmail e ler tudo que está lá, né, e ter acesso aos seus contatos. Só não perde pro WhatsApp, né? Mas exatamente. A época no WhatsApp tem imagem, vai que tem um nude ali, né? Sim, mas assim, a primeira coisa é pensar que o e-mail é um ambiente muito privado, né? E o fato de, se alguém te deu o e-mail dele ou dela, né, é algo muito importante e realmente qualifica um visitante, né, de um lead.
porque você está tendo acesso a uma área privada que é dele. Então, essa, né, é só uma pincelada que eu quero dar, é que para a gente entender a importância do e-mail, né, quando alguém dá esse contato para a gente tem que ser, como empresário, tem que se sentir lisonjeado e realmente fazer bom uso dessa informação. A gente, na pergunta anterior, fez referência aos formulários, o que perguntar. E aí, isso daí é um gancho, né, que fala dessa lei de proteção de dados, que principalmente para uso comercial, o interessante é você simplesmente pedir somente a informação que essa troca necessita. Ou seja, você está interessado no meu e-book. Então, como é um produto digital, eu te peço o seu e-mail, te mando o e-book, e vou fazer, e tenho que eu tenho que realmente deixar muito claro os termos, né, da frequência de comunicação que eu vou tá me comunicando com você. Então, assim, aqui, na verdade, né, fazendo gancho também, tem onde eu moro, tem essa expressão em inglês que chama stalker, que é quem persegue, né, obsessivamente ou agressivamente, né, alguém até o ponto de assédio. Então, assim, você fazer um mau uso da informação que te é dada, principalmente se você tem fins comerciais, é um tipo de violação do direito, né, da pessoa e um tipo de stalking, né? Então, o que a gente vê, os dois maiores tipos de mau uso de dados, né, em marketing são esses. Mandar campanhas de marketing para contatos que não solicitaram o seu conteúdo, né? Então, ou seja, você está spamming, você está mandando o que não foi solicitado. A maioria das pessoas, às vezes, até, né, mandam em massa e sem o fato de dar opção para eles saírem da sua lista. E a segunda maneira que você também vê o uso de dados são em colaborações, né? Então, eu tenho uma lista, eu estou dividindo a minha lista com alguém e esse terceiro comunica direto com a minha lista, né? Então, esse também é um tipo de spamming. Enfim, então, a forma mais segura, eu acho que para abordar esse assunto, principalmente para fins comerciais, é solicitar somente a informação necessária para você executar o acordo, né, de forma clara. Então, e outra maneira também para você, né, não pegar, ficar em mau termos, é você dar a opção da pessoa de sair automaticamente da sua lista e parar de receber conteúdos seus. É um assunto super vasto e que cada dia está mudando cada vez mais, ainda mais agora, né? Tipo, a Apple com iOS 14, os updates que estão acontecendo. Então, acho que muita coisa a partir desse ano e do ano que vem vai mudar por causa dessa atenção e dessa lei, né? Que imagina, a gente está falando, né, no nível do pequeno empresário, de informações, né, pequenas, digamos, né? Mas, na verdade, a gente não percebe, mas o fato de a gente estar tão engajado digitalmente, ele sabe que, né, a Nath falou tudo, né? Gender, o sexo, aonde é que você mora, o teu IP, a tua preferência, né, de conteúdos religiosos políticos. E eu acho que essa ascensão da proteção de dados vem por causa disso, né? A gente acaba, sem querer, empowering, dando tanto poder para as pessoas comunicarem para a gente, que a lei da proteção, ela meio que protege a gente se esses canais fizerem mau uso da nossa informação. E posso só fazer um parênteses aqui de uma coisa que eu lembrei, Nath, daí eu já vou para você. Em 2017 mesmo, quando eu estava na Suécia, nós vimos uma palestra de um consultor da Google que atendia a indústria de transporte pesado, né? Então, a indústria de caminhões, ônibus e tudo mais. E esse cara, logo no começo da palestra, ele disse: a Google sabe tudo de vocês.
absolutamente tudo. Mas eu vou contar para vocês aqui o que a Google sabe sobre mim. E na segunda tela tinha absolutamente um perfil de quem era aquele cara, baseado nas pesquisas que ele fez, baseado na navegabilidade dele na internet. Então, assim, apareceu que ele gosta de carro SUV vermelho, que ele tem um bebê, porque ele estava procurando itens de criança. Enfim, foi dando, assim, traços do perfil dele em questão de formação acadêmica, histórico profissional, preferências de compra. Então, assim, foi uma loucura. E ele até brincou, cuidem com os rastros que vocês deixam na internet, que às vezes a gente pensa que é invisível, mas a gente não é, não, né? Mas voltando à pergunta aqui, Nath, mudou alguma coisa para você no teu trabalho, no teu dia a dia, essa lei? Sim, mudou, vai mudar mais ainda, mas mudou desde de agosto do ano passado, que foi quando a lei entrou em vigor, né, aqui no Brasil. Algumas coisas, assim, aí é bom quando você conta com ferramentas boas, elas te ajudam a colocar em prática as coisas que a gente tem que começar a respeitar. Eu particularmente acho super positiva a lei, acho que nós três aqui concordamos com isso, né, como cliente e como empresa que faz a coisa certa, porque a gente não envia spam, porque a gente não quer falar com quem não quer falar com a gente, entendeu? A gente não faz a coisa errada. Então, essa lei, ela vem para ajudar ainda mais essas empresas que estão fazendo as coisas certas. Ela não prejudica o nosso trabalho. E no final das contas, gente, o que adianta você falar com quem não quer te ouvir? O que adianta você achar que você está mandando 1 milhão de e-mails se 5 mil está querendo receber de você? Então, a lei te ajuda a mandar para os 5 mil. Porque a pessoa fala, eu quero receber. Então, assim, coisas práticas, e também é o que a Gato falou, isso dá para dar um novo encontro, né? Uma nova gravação aí. Sim. Mas numa landing page, por exemplo, você já pode perguntar ali, você aceita receber as comunicações, as nossas comunicações? Se a pessoa coloca que sim, se ela dá o check, então a gente vai continuar conversando com ela, esse é o consentimento. Se ela não dá o check, você não pode voltar a conversar com ela. Então, como é que você vai fazer isso manualmente? Difícil, a não ser que você fale com pouquíssimas pessoas. Mas se você tem uma ferramenta de marketing digital, de automação, você consegue fazer isso facilmente. Você filtra, eu só quero falar com quem deu consentimento, está aqui um fluxo rapidinho, pronto, só falo com quem deu. Além de consentimento, tem a questão dos cookies, né, que normalmente aparece a barrinha lá. Hoje, foi a partir desde meados do ano passado, todos os sites têm a barrinha de cookies. Mas cada um está agindo de uma forma, então isso ainda vai mudar muito. Tem uns que faz simplesmente assim, concordar e fechar. Uai, só está me avisando que tem cookie, eu vou ter que concordar e vou ter que fechar. Isso está errado. Só que ainda não está sendo levada muito a sério aqui no Brasil. E falo isso porque a gente, como agência, a gente procura alertar os clientes e muitos deles não estão nem aí. Não estão nem aí. Só que a agência tem que tomar cuidado que esse é um assunto que cabe ao jurídico. Esse não é o assunto que a gente, como especialista em marketing, tem que responder. O nosso objetivo é alertar a nossa missão, é alertar o cliente da importância disso, da lei de proteção de dados. O cliente deve conversar com o seu jurídico e o marketing deve fazer o que o jurídico do cliente sugerir. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não pode abraçar essa causa. Inclusive, isso deve, né, para vocês que são agências, que estão assistindo a gente, que não sabem disso, coloque no seu contrato. Vocês não têm a responsabilidade total por isso, né? Mas, assim, deixe o seu cliente alerta. Bom, acho que diante aí de tudo que vocês trouxeram, uma contribuição que eu quero colocar aqui, uma palavrinha mágica, que eu acho que vem sendo fortalecida cada vez mais, é ética. Ética, gente, comunicadores de plantão, geradores de conteúdo aí, sejam éticos nas suas estratégias, né? Falem com quem quer falar com vocês. Cuidado com as perguntas que vocês colocam nos formulários, né? Como a Nath colocou, questão de gênero, enfim, deixem aí
né, o balãozinho da ética, sempre acompanhando tudo que vocês pensarem e fizerem e tudo mais. Bom, acho que é isso. Falamos bastante hoje, até expandimos aí um pouco da nossa pauta. A Cata até travou no meio da conversa e não voltou mais. Tô aqui. Mas que bom que você continua aqui com a gente. E então é isso. Estamos encerrando aqui o 3º episódio. Fica aqui com a gente, logo mais a gente vai lançar aí os próximos episódios para falar de vendas e para falar também de métricas, KPIs. Então vem novidade por aí, tá bom? Meninas, super obrigada e um super beijo para todos vocês. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo, Tchau, gente. beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.